a segunda perashá da leitura da Torá. É uma continuação dos primeiros momentos, desde a criação até a chegada do nosso patriarca Abraão. A gente tem aqui um compacto do que se sucedeu desde a criação do mundo até os nossos patriarcas. Logicamente que aqui é algo conceitual, onde se enfatiza a presença do Eterno. Então, a gente vai ver, desde a criação do mundo, Deus criou o mundo em 7 dias, ou seja, 6 dias descansa no 7º. Ele faz uma simetria na sua criação. No primeiro dia, Deus cria os céus e a terra, algo de cima, céus, e a terra, algo de baixo. No segundo dia, Deus faz a expansão dos céus, é só de cima. No terceiro dia, Deus cria a vegetação, é de baixo. No quarto dia, o sol, a lua e as estrelas também de cima. No quinto dia, aqui os répteis e as aves que pertencem ao mundo daqui de baixo. E no sexto dia, Deus cria algo, qual o primeiro? De cima e de baixo, que no caso, nós. Um ser humano, onde sua parte física pertence ao mundo daqui de baixo, que é da terra, e a nossa parte espiritual pertence ao alento que Deus soprou em nossas narinas, que é de cima. Bom, partindo depois desse primeiro capítulo, a gente chega no segundo capítulo, de Deus separa o ser humano em masculino e feminino. Então, segundo a gente lê no texto, logicamente também vem em cima de comentários, o Adão Harishon, o primeiro homem, ele era homem de um lado e mulher do outro. Quando veio o sono, Deus separou ele pela metade. A palavra selá, que a gente traduz como costela, também quer dizer costela, com certeza, mas também quer dizer lado. E essa palavra é utilizada também em relação ao tabernáculo, Mishkan. Selá Hamishkan. Lá não vai traduzir como a costela do tabernáculo, e sim como o lado do tabernáculo. Então, Deus separa isso no lado. E como o Adão diz perante o Eterno, uma companheira que ficasse em frente. Ou seja, uma coisa que estava então atrás dele. Então, Deus separa. E assim a gente vira. E diz o texto, o homem vai abandonar seu pai e sua mãe, vai se unir à sua mulher e voltará a ser uma só carne, como era antes. E lá no capítulo 5 de Gênesis diz que Deus cria realmente o Adão, macho e fêmea os criou e chamou os seus nomes de Adão, tanto para macho e para fêmea. Então, isso comprova realmente o texto que era, que chama-se uma linguagem mais antiga de andrógeno. Andro é homem, e a palavra gina se refere à mulher. Não é o hermafrodita, não confundir com hermafrodita. E sim andrógeno, metade homem de um lado, metade mulher do outro. Aí vem a história da Nahash. Nahash é a serpente. E tem todo aquele relato da serpente. Ela vai seduzir a mulher e o homem também. E vamos comer da fruta proibida. E a gente come essa fruta proibida. Então, a palavra, essa Nahash, o que é essa palavra Nahash? É a serpente. Tá, mas o que a serpente representa? Então, a gente vai ver justamente no livro de Ezequiel. Ezequiel, ao relatar os querubim, ele demonstra que os querubim tinham rostos de leão, de touro, até de um homem e de águia. Então, há uma representação do mundo daqui lá no mundo de cima. Que nós somos reflexos do mundo de cima, materializados aqui. Da mesma maneira, então, quando o livro do profeta Isaías, capítulo 6, refere-se a uma visão que o profeta tem de como é a presença do Eterno no seu trono, lá então os serafim estão servindo o Eterno. E serafim, singular, que é saraf. Saraf também quer dizer serpente. No texto, várias vezes vai falar isso.
Então os serafins tinham formas de serpentes. Serpentes voadoras, digamos assim. Chama-se isso na linguagem da Torá de Saraf Meofef, uma serpente voadora. Então, daqui a gente está vendo que a representação materializada dos serafim, lá de cima, como fossem serpentes aqui. O sentido é esse daqui. Ou seja, eles são abrasadores. A palavra saraf é daquilo que queima. Então, essa questão dessa inteligência, Armumi, como disse o texto, que ele era muito astuto, essa questão de ter a compreensão. Então, o Eterno coloca o Saraf aqui no Jardim do Éden. Tem a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim, e que era praticamente a melhor árvore, mais bonita, mais frondosa, mais aromática, tudo era perfeito naquela árvore. E Deus disse, não coma dessa árvore. Então, era um teste. A pergunta é, a gente passou no teste? Não, a gente comeu. Tá, mas como que você não iria comer dessa árvore? Era a melhor que estava lá. Estava no meio do jardim. Deus ainda colocou o serafim lá, e nos induziu a comer dessa fruta. A gente comeu. E depois o que Deus queria saber da gente? Como é que a gente ia reagir? Como é que a gente ia lidar com a nossa transgressão? Então é daí que vem justamente o teste do Adão. O teste de Adão não foi de ter comido. O teste de Adão foi depois que ele comeu. Qual foi a reação dele? Então a reação dele foi de vergonha. Então a gente se escondeu da voz do Eterno no jardim, quando Deus pergunta, onde tu estás, Adão? Por um acaso, daquela árvore, eu te falei para não comer, comeste? Se Deus entra numa conversa com Adão. E o Adão aí começa a dar desculpas. Não, a mulher que tu me deste, ela me deu e eu comi. Aí a mulher diz, não, mas a serpente me enganou e eu comi. Ou seja, ninguém estava aceitando justamente o seu erro, mas estava com o quê? Com vergonha do que fez. Cara. Sabia que não era certo. Ao contrário de um caso seguinte, de Caim, ao matar o seu irmão, quando Deus pergunta, cadê teu irmão? E o Caim vai dizer, eu sei lá onde está meu irmão, sou o guarda dele, e tinha acabado de matar o irmão dele. Então, justamente isso, Deus, o teste, a gente vai passar por 70 anos, 80, 100, 110, 120 anos, por vários testes durante a nossa vida. E a gente vai sucumbir. Mas você vai fazer techuvá depois disso, é isso que Deus quer. Deus quer a tua resposta. A palavra techuvá quer dizer resposta em hebraico. Tu vai trazer para Deus realmente a tua penitência, a tua maneira realmente de dizer para Deus, olha, realmente errei, teu reconhecimento do erro e fazer teu serviço ao Eterno perfeitamente. Então, essa é a história realmente de Adão. Então, Adão passou no teste. Adão passou no teste porque ele fez justamente a techuvá dele. Depois disso, já falamos de Caim e Abel, Caim vai e mata o Abel. Já fizemos em outras aulas uma tradução do que indicaria o nome de Caim. Caim, como o texto diz, a Eva, Stanit Ish Imashem, ou seja, fiz, criei, trato de dar à luz a um filho junto com o Eterno. A gente fala isso na Amidá. Kone Hakol, na Amidá. Ele é criador de tudo. Então, a palavra Kone, do verbo que foi usado pela Eva, Kanite, quer dizer o verbo criar. Então, Caim ia derivar disso. Mas também tem uma proximidade muito grande do nome Caim com a palavra Kin-a. Kin-a quer dizer o ciúme exacerbado. Então, Caim era um ciumento. Enquanto isso, seu irmão Hebel, que é o Abel, Hebel quer dizer algo sem substância, se usa para fumaça. A gente lê o livro de Eclesiastes,
tudo é realmente vaidade de vaidade. Então, Abel era um vaidoso, realmente o erro de Abel pela sua vaidade. E aí, então, Caim não conseguiu controlar o seu ciúme, quando Deus escolheu a minhá, ou seja, a oferta de Abel, em vez da oferta de Caim. E Deus disse para ele, como dando uma explicativa, intetiv seet bimlotetiv labeta hatat rovetz. Ou seja, se você for melhorar as suas atitudes, melhor, tu vai suplantar o teu irmão. Mas se tu não melhorar as tuas atitudes, com certeza tu vai ter realmente ficar deitado debaixo das tuas fraquezas. Então, é isso que Deus estava dizendo. A gente tem que tomar muito cuidado com os reveses que possam acontecer na vida de cada um de nós. E saber como reagir para isso. Então, essa é a lição da história de Caim e Abel. No lugar de Abel, Adão teve outro filho chamado Shet. Shet. Shet quer dizer na palavra no lugar de. No lugar de, então veio Shet. Shet nasceu com a mesma semelhança de Adão. Então, aqui dá a entender que Caim e Abel não tinham aquela mesma semelhança de Adão. E isso passou também para Enosh, que era o filho de Shet. A palavra Enosh é o singular de Anashim. Anashim quer dizer pessoas, homens. Por que é chamado de Enosh? E daqui a gente está percebendo a descida da espiritualidade do homem do alto até a gente ficar nesse mundo daqui. Então, só na terceira geração que a gente chega a ficar realmente no mundo primitivo. Então, o homem primitivo primeiro foi o Enosh. E o que é dito lá no texto? Então, assim se começou a se clamar o nome do Eterno. Como assim se clamar o nome do Eterno? O que quer dizer isso? Que a palavra Enosh, que é homem, ele é o contrário da palavra ele. Ele se refere a Deus, mas ele quer dizer forte. E Enosh, que é homem, quer dizer fraco. A palavra é utilizada no texto várias vezes, a palavra anush, quer dizer aquele que está fragilizado. Então, o homem é fragilizado, é fraco em relação ao Eterno. Então, com a fragilidade do homem, veio a necessidade de quê? De clamar pelo nome do Eterno. E daí se começou, inclusive, a colocar o nome de Deus nos nomes dos nossos filhos. Por exemplo, descendente de Enosh, chamado Mahalalel, aquele que louva ao Eterno. Na mesma geração dele, os descendentes de Caim, chamado de Mehuyael, outra Metushael. Então, tudo isso representava que era como se fosse para fortificar o ser humano pela sua fragilidade. Então, nós somos realmente fracos. E, como diz, nós somos somente um sopro do Eterno. Então, a gente vai continuando, até chegar justamente na descendência de Caim. Eles acabou sendo expulso do Gan Eden e ficou na terra de Nod, Beretz Nod. Nod quer dizer mesmo que algo como nômade, em português. É uma terra daqueles que errantes. E lá ele conheceu a mulher dele. Caim se casou. E tem várias perguntas, mas quem era a mulher então de Caim? O texto não fala claramente. Mas a gente vê no capítulo 5 que Adão, depois que gerou a Shet, teve filhos e filhas. E aqui pode ser um número muito grande. Então, com certeza, o Caim casou com uma irmã dele. Uma das irmãs dele. Isso é uma explicação. Você entra em outras... A gente pode ver isso em outras aulas, com certeza. E o Caim, então, para que os animais temessem, apesar de ele ser um homem que carregava o seu pecado, ele ficou, então, com um sinal, ou seja, com uma letra do nome do Eterno. E assim, os animais temiam ele, digamos assim. Até que um descendente dele, chamado Lemer,
que depois ficou velho e tinha duas mulheres, Adá e Tsilá, ao levar o filho dele, o Tubal-Caim, para fazer uma caçada, viu algo que pensou que era um animal e atira. E esse animal que ele achou era justamente um Caim. Ele acabou depois ferindo o seu neto e matando lá o tataravô, que no caso era o Caim. Então essa é a história que é relatada lá. Mas quando fala de Tubal-Caim, esse filho do Lêmer, fala da irmã dele também. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. A pergunta é por que o texto está me ensinando, está te ensinando que ele tinha uma irmã chamada Naamá? Qual é o objetivo dessa descrição? Que para te ensinar que a mulher de Noah, que a gente vai ver mais adiante, era essa Naamá, a irmã de Tubal-Caim. Então, tem uma geração que vem Adão, Shet, Enosh, Mahalalel, e assim até chegar a Noé. Assim como também tem uma geração de Adão através de Caim. Caim, Hanor, Irad, Mecuiael, Metushael, que vai chegar até Tubal-Caim e até sua irmã Naamá, que dá justamente praticamente na mesma geração de Noé. Então, a mulher de Noé era Naamá. Então, nós somos descendentes dessas duas gerações, tanto através de Caim, como também através de Shet. Bom, a gente vai ver também que o Caim, ao ser expulso do paraíso, que tinha o Jardim do Éden, as coisas todas estavam lá preparadas para a gente fazer um serviço completo ao Eterno, então ele veio para uma vida de muita dificuldade. Então, ele que construiu a primeira cidade. A primeira cidade construída está no texto lá, que foi justamente, ele chamou de Hanor. Hanor mesmo que Enoque. Mas não é o Enoque famoso, que é o sétimo, depois da geração de Shet, que subiu aos céus. Não é esse. Esse é o que? É o Enoque, filho de Caim. Então, o Caim construía a cidade. Então, a gente vê que a cidade vem de relações realmente conflituosas para você fazer realmente um serviço perfeito ao Eterno. E assim é a nossa vida. A gente vive em situações, as dificuldades são muitas. Os nossos testes são muitos, para que a gente possa conseguir realmente fazer um serviço perfeito e cada vez com mais dedicação a servir a Deus. Bom, aí a gente chega então à geração do dilúvio. Na geração do dilúvio, tem o capítulo 6, que diz: E viram os filhos Bene Elohim, as pessoas fortes, Et Benot Haadam, as filhas do homem, e a tomaram aquela que eles quiseram. Hanefilim, Hayuba Aretz, o gigante estava na terra naqueles dias. E também depois desse evento que os filhos dos senhores vieram ter com as filhas do homem. E esses foram sempre os homens Anshei Hashem, os homens de renome, os homens do nome. Então, aqui a gente está vendo que os Nefilim, esses gigantes, representavam os primeiros homens que tinham lá a semelhança e imagem do Eterno. O próprio Adão, o próprio Shet, Enosh, eles tinham. Depois disso, os outros não tinham mais. Então, quando esses descendentes desses grandes pecaram também, aí ficou um problema difícil. E isso se misturou, então, depois com a questão do Hamas. Hamas quer dizer um roubo com violência em hebraico. E aí, então, foi que Deus decretou, então, viu que o coração do homem era mau desde a sua juventude, então veio o dilúvio. E o Noé, Benoah Matzachen, Bene Hashem, e Noé achou graça diante do Eterno. Então, Noah era um homem justo, Tamim Hayab Etorotavo, homem íntegro durante a sua geração. E Deus então mandou que ele se preparasse para um dilúvio que iria acontecer. Mas desde que ele falou para o Noah, se esperou 120 anos para que acontecesse o dilúvio. Nesse período era um tempo que ele ia mostrando, fazendo a arca. As pessoas perguntavam por que ele estava fazendo uma arca.
Ah, porque o Eterno vai mandar um dilúvio. Era para dar tempo para as pessoas fazerem techuvá. Mas ninguém fez techuvá. Até que chegou o momento, quando aqueles entram na arca, primeiro se entra os animais, os impuros, que eram um par, macho e fêmea, e Deus disse para Noé que ele recolhesse 7 pares dos animais puros. Então, daqui tu vê uma prova que desde antes da Torá ter sido entregue a Moshe, se tinha conhecimento de Torá. O Noah tinha que conhecer o que fala o capítulo 11 de Levíticos, dos puros e dos impuros. E assim se passa, então, praticamente um ano. Chove sobre a terra de uma maneira intensa durante 40 dias, 40 noites, e depois as águas sobem, e até baixar, eles se levavam mais ou menos um ano. Aí vem a história justamente, primeiro Deus, o Noah enviou um corvo, o corvo foi e voltou, depois mandou uma pombinha, que foi e voltou, e pela terceira vez ela foi e não voltou mais, e daí então Noé entendeu que as águas estavam realmente se baixando. E a arca de Noé pairou sobre os montes Ararat. E já teve expedição, muitas expedições sobre esse monte Ararat, onde já foi encontrada lá, seria o formato da arca. O fato que falar sobre o monte Ararat, que fica hoje onde é a Turquia. Bom, quando Noah sai, o Noah, então, ele vai plantar uva, no caso, vinha, para se fazer realmente vinho. Ele planta, aquilo fermenta, depois o Noah bebe e fica bêbado. E já tinha 3 filhos, Shem, que é o Sem, Ham e Efet, Jafé. Então é dito que os 2 filhos de Noah, Shem e Efet, vão e cobrem. Ele ficou desnudo na sua tenda, Noé. Enquanto isso, o outro filho, Ham, bom, aqui tem várias explicações. Ele praticamente zombou, digamos assim, do pai dele, estava despido. Rashi, trazendo comentários da Gemara, o Talmud, fala aqui 2 coisas fortes que o Ham fez. Uma, que ele teria castrado o pai dele, pensando, olha, nós somos 3 filhos, a terra vai ser dividida entre nós 3. Se o papai tiver mais um filho, olha, vai ser dividida em 4. E foi que castrou o pai dele, para que não tivesse mais outro filho. Uma explicação. Outra, que o Ham teria, não posso dizer, sodomizado o pai dele. O fato é que corrobora um pouco essa história com a maldição, quando o Noah saiu da sua embriaguez e soube o que tinha feito o filho dele, jogou uma maldição nele. Uma maldição para as gerações. Ele seria escravo dos outros irmãos. Mas aqui tem uma pergunta. Quando o Noah faz a maldição, ele não amaldiçoou o filho dele, Ham, diretamente. Ele amaldiçoou o filho de Ham, chamado Canaã. Kenan. Só que por que ele amaldiçoou o filho dele? Amaldiçoou o próprio, o que fez o ato? Aqui tem algumas explicações. Não. Assim como o Ham queria que o pai dele não tivesse mais um 4º filho, o Noah, quando soube, foi amaldiçoou o 4º filho de Ham, que era o Canaã. É uma explicação. Mas existe outra explicação para isso, que é muito interessante. Bom, a questão de você descobrir a nudez. O Ham descobriu, entre aspas, a nudez de seu pai. Quando a gente vai ler lá em Levíticos, que fala sobre a questão das relações proibidas, se eu não me engano, é o capítulo, acho que é 22, de Levíticos, aí fala justamente que não se pode descobrir a nudez. Não se pode descobrir a nudez.
Então, é um termo que é utilizado para não se manter relações. É um termo que se manter relações. Então, o que diz aqui, ó? Vou pegar aqui para nós, para a gente ver. Olha, o capítulo é 18, para ser mais exato. 18. Nenhum de vós chegará àquele que lhe é próximo por carne, para descobrir a sua nudez. Nudez da mulher de teu pai, olha bem, nudez da mulher de teu pai e nudez da tua mãe não descobrirás. E ela, tua mãe, não descobrirá sua nudez. Aí, continuando, versículo 8. Nudez da mulher de teu pai, mesmo após a morte deste, não descobrirás. É ela nudez de teu pai. Ah, então aqui tu está entendendo uma outra coisa. Se o Ram descobriu a nudez de seu pai, eu posso entender aqui pelo 18, versículo 8, de Levíticos, ele estava descobrindo, não era a nudez do pai em si, sim da mulher do pai dele, que não era a mãe dele. De novo, olha, capítulo, versículo 8. Nudez da mulher do teu pai não descobrirás. É ela nudez de teu pai. Então, em relação à mulher. Então, aqui agora fica mais claro para a gente entender. Como assim? O Noah se embriagou, ficou na tenda dele. Nesse momento, o Ram, que era o filho dele, descobriu a nudez da mulher do pai dele, que não era a mãe do Ram. E essa mulher do pai dele, ela engravidou. Ela engravidou. Mas o Noah soube que não era dele o filho. Aí ele disse, maldito é Canaã. Ou seja, esse filho não é meu. E ele não vai herdar a terra como se fosse um quarto filho. Ah, então agora aqui fica claro. Ele vai ser servo dos outros, de Shem e Éfet. De fato, na história isso aconteceu. Então, os cananeus, descendentes de Canaã, era aquele filho como se fosse da história de Ramo junto com a mulher do pai dele. Bom, então daí a gente percebe que a bebedeira é uma questão muito complicada, muito complicada. Praticamente que pessoas, às vezes, têm certas tendências muito, muito fortes a chegar nessa questão de você beber e se embriagar. E a gente sabe já um midrash que vai e conta uma história para ilustrar justamente essa questão. Não é que não é proibido, né? Tem que saber os limites. Que o Satã, aquele anjo do Eterno, tinha falado com Noah quando ele estava plantando a vinha, disse, pode participar dessa plantação? O Noé disse, claro. E aí, então, o Satã teria degolado o carneiro, botou o sangue dele lá. Degolou um leão e botou o sangue dele lá. Degolou um macaco, botou o sangue dele lá. E por último, degolou um porco e botou o sangue dele lá. O que nos ensina isso? Que a gente beber um pouquinho, a gente é manso igual um carneiro. Quando a gente bebe um pouco, entra na fase de leão. Você é o melhor, você sabe tudo, você é muito valente. Isso aqui, fase de leão. Você bebe mais da conta, chega na fase de macaco. Tá pulando, macaquista aqui para lá. E a última fase, chega na fase do porco, jogado, enlameado, numa poça de lama. Então a gente deve tomar muito cuidado com isso. A bebedeira, você beber não é proibido, mas tem que tomar muito cuidado com isso. Então, esse é o ensino aqui da história do Noé. Bem, aí vem a relação do capítulo 10, da descendência de Noé. 3 filhos, Shem, Ham e Efet. A palavra Shem. Shem quer dizer em hebraico nome. Lembra que a gente falou anteriormente do Ansher Hashem, dos homens do nome? Então, Shem foi aquele que guardou consigo o quê? O nome do Eterno.
nome do Eterno. Outra é chamado de Ram. Ram quer dizer quente em hebraico. Então, são aquelas pessoas que têm o corpo quente. O que quer dizer isso? Pessoas mais dedicadas pela própria natureza à questão dos esportes, questão das artes. E tem o Yefet. Yefet tem duas explicações no hebraico, a palavra Yefet. O texto fala Yaft Elohim le-Yefet, que Deus aumente a Yefet, a Jafé. E também Yefet, a palavra Yafé. Yafé quer dizer belo. Não que ele é belo em si, mas é a preocupação com belo. A gente vê isso nas nossas origens humanas. Nós temos os povos da África e um pouco da Índia. São aqueles que têm questão da força, da pintura no corpo, nos esportes, são destaque nas próprias artes. Temos os indo-europeus. Índios, do ponto de vista de Yaft, são numerosos. São os hindus, os chineses, japoneses, da Ásia, do extremo oriente, e a parte da Europa, que é justamente a preocupação com o belo. E tem os semitas, são aqueles preocupados com o nome do Eterno, ou seja, com a questão da religiosidade. Então, essa é a divisão em características dos filhos de Noé. E nós somos descendentes dessas gerações. E dá todo mundo. Até chegar justamente a Terah, que era o pai de Abraão. Então, aqui nós temos a geração de Adão até Noé, são 10 gerações. De Noé até Abraão, mais 10 gerações. E a gente vai ler mais adiante, de Abraão até Moshe, são 6. Total, 26 gerações. E 26 é um número significativo. É o número do total do nome do Eterno. O Eterno tem 4 letras no nome dele. Letra Yod, Re, Vav e Re. A letra Yod no hebraico vale 10. O Re vale 5 em 15. O Vav vale 6, dá 21. Mais outro Re, 26. Então quando chega na plenitude do nome do Eterno, aí que o Eterno entrega a Torá, que é na época de Moshe. Então a gente está vendo, em poucas palavras, como se dá justamente toda essa questão, desde a criação do mundo até a chegada do patriarca Abraão. Mas antes de chegar no patriarca Abraão, a gente tem a Torre de Babel. Torre de Babel. Então se começou a ter vários impérios, entre o império de Nimrod. O Nimrod é alguém que era... A palavra Nimrod, do hebraico, quer dizer aquele que é rebelde. Um rebelde forte contra o Eterno. Assim fala o texto. E o princípio do reino dele era Babel, da Babilônia. Erer, chama de Uruk. Halé, Shinar. Shinar seria uma palavra utilizada, né? Poderia se referir aos sumérios, a antiguidade. Então, o que eles pensavam? Era um pós-dilúvio. Estavam preocupados com a destruição do mundo. Bora fazer uma torre que chegue até os céus, onde mora Deus, e tentar atingir o Eterno lá. E fazer um nome para nós. Ou seja, termos a força, adquirir esse nome que aqueles homens de renome, os homens do nome guardavam, e ter para nós. A ideia era essa. Então começa a construção da torre, aí quando Deus confunde a linguagem deles, e eles se espalham pelo mundo. Se espalham pelo mundo. Mas Deus não deixou só assim. Deus deixou uma herança para eles. Que a gente vai confirmar, escrevam lá. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 19. Devarim 4, 19. Onde é dito que a gente deve tomar cuidado com a idolatria de adorar o sol, a lua, as estrelas. E diz que isso Deus deixou como herança para os demais povos. Então, nós que fizemos a Torre de Babel, a gente foi castigado. Tu queria matar o Eterno, é? Então, agora tu vai ser realmente idólatra. Vai servir a madeira, vai servir a pedra,
vai ser animista, primitivos na crença. Mas nesse período da Torre de Babel, que até então se falava só uma língua, que era a língua sagrada, estava o Eber, que era descendente de Shem. Então, esse Eber teve 2 filhos, um chamado de Yoktan, outro chamado de Peleg. Peleg quer dizer, dividiu. E disse, porque nos dias de vida de Peleg, a terra foi dividida. Foi dividida em vários povos, que é da questão da Torre de Babel. Então, ele guardou consigo a língua sagrada. O nome dele, Eber. Como ele guardou a língua sagrada, que não tinha nome até então, ela passou a ter um nome, Eber Ibrit, ou seja, hebreu. Então, os hebreus são descendentes de Eber, e não é só nós. Vários povos do passado eram hebreus. Os moabitas eram hebreus, os amonitas eram hebreus, os arameus eram hebreus, os amalequitas eram hebreus. Todos esses eram descendentes de Eber. Então, Eber é uma grande confederação de muitos povos. Entre eles, depois ficou justamente Abraão, o Isaac e o Jacó, que deu justamente a formação do povo de Israel. Mas a Torre de Babel, então, representa isso. Então, o mundo hoje compete a todo mundo a ter conhecimento de Torá, de estudar a Torá, realmente saber. E quem não tiver aquela força de guardar os mandamentos do Eterno, tem que guardar os mandamentos básicos que constam nessas 2 parashiot, Bereshit e de Noah. Então, pelas consequências dos nossos atos, a gente vê que dá um castigo do Eterno, as coisas são proibidas. Por exemplo, Caim matou Abel. Quem foi castigado? Então, matar é proibido. Temos aí a questão da violência, como roubo, Hamas. Então, isso é proibido. Questão dos filhos dos senhores que foram ter com as filhas do homem, de uma maneira de estupro e violência. Imoralidades são proibidas. Tem uma questão quando acabou o dilúvio. Aquele que matava um ser humano, pelo seu sangue será derramado. Então, você não pode matar. Tem a questão da Torre de Babel, atingir ao Eterno. Então, a idolatria é proibida. No total, vai dar 7 mandamentos. Então, esses são os 7 mandamentos básicos. Então, se você não pode cumprir aqueles 613 por devoção, temos que cumprir pelo menos esses 7 mandamentos. E essa é a base de cada sociedade. De cada sociedade. Vamos tentar colocar em uma maneira mais didática. A gente não pode fazer idolatria, adorar outros deuses. A gente não pode fazer imoralidades. A gente não pode matar. Não pode roubar. A gente não pode blasfemar o nome do Eterno. A gente não pode comer a parte de um animal ainda vivo. O animal morreu, ou melhor, perdeu uma perna. Não pode comer aquela perna dele, que o animal está vivo. Tem que fazer realmente a degola dele. E os 7 mandamentos, a gente é obrigado a fazer com a justiça aqui na Terra. Para a questão da idolatria, o Eterno foi condescendente, não exigindo, não cobrando a idolatria desses povos que foram castigados pela Torre de Babel, um resultado da Torre de Babel, de gente ser idólatra. Aquele que é idólatra já está pagando pela sua ignorância e pela sua, entre a idiotice de sendo idólatra nesse mundo. Imagina alguém servindo um pedaço de madeira, meu Deus, me ajuda, não sei o quê. Então chega numa pedra, essa pedra, meu Deus, me ajuda. Então isso é tido como uma idiotia.
A pessoa passa uma vida inteira sendo idiota. Chega outro mundo, Deus tem pena. Que pena é que essa pessoa fez lá no outro mundo. Então, essa é justamente a perachá que a gente tem dos nossos patriarcas. Shem guardou com ele o nome, Eber guardou com ele a língua sagrada. Isso é a base do nosso conhecimento. E o Talmud fala, então, da existência de uma yeshivá. Yeshivá é uma casa de estudos de Shem e Eber, onde os nossos patriarcas lá estudaram Abraão, Isaac, Jacó e outros. Estudaram nessa yeshivá. Também é yeshivá de nível, vamos chamar assim, universal, para todos. Qualquer pessoa pode vir estudar Torá. A Torá não pertence a um povo, ela é de todo mundo. Somente a questão da cobrança dela, ela é uma cobrança mais restrita. Algumas pessoas têm um compromisso maior com essa lei. E são os sacerdotes, descendentes de Aharon. Depois vem, descendo digamos, uma pirâmide, a tribo de Levi. Depois vem as 12 tribos de Israel. E depois vem o chamado Umot Haolam, todos os povos que pertencem a esse mundo. É dessa maneira que a gente deve realmente fazer um serviço completo ao Eterno. Eu devo realmente derramar perante o Eterno meu coração, pedir para que Ele possa perdoar as nossas transgressões e que Ele possa sempre abençoar as obras das nossas mãos. Então, essa é a perachá, digamos todos. Amém.